Então, boa tarde, meu nome é Roberto Fleck. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, minha gente. Nós hoje estamos aqui, mais uma vez, para aprender a conviver e viver dentro daquilo que nos prega a doutrina espírita. E muito mais que a doutrina espírita, que nos prega a própria vida, porque nós estamos sempre como aprendizes de nós mesmos, aprendizes das nossas lutas para sermos seres humanos melhores. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, essa é a nossa finalidade aqui na Terra. Aprender a ser gente, a nos humanizar, a sermos cada vez melhores, para nos libertar de nossas mazelas, para avançarmos, progredirmos em direção à formação de uma consciência maior quanto a nós mesmos e também em busca de Deus, em busca da paz, da felicidade, da luz, da esperança, das coisas boas que nós procuramos e tentamos alcançar. Nosso tema hoje é a vida presente e a vida futura. Um tema muito interessante, porque esse tema nos remete a uma reflexão sobre o próprio sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui neste momento? Por que estamos na Terra? E para onde nós vamos? Muita gente não se preocupa com a vida futura, nem acredita nela. Acha que é tudo história da carochinha, que tudo é invenção. Que o ser humano, como não tem explicação para a vida aqui e agora, resolve então criar uma vida futura. Para esses incrédulos, Jesus, Deus, uma vida futura, uma vida do amanhã, o chamado céu, o inferno, tudo é invenção, tudo é compensação para que nós possamos encontrar um sentido para tudo isso, para nós não sentirmos que há um absurdo, que tudo isso que nos acontece não passa de um absurdo. Então, para que nós possamos ter alguma razão para existir aqui e agora, para estarmos aqui na Terra, então criaram Jesus, criaram Deus, criaram uma vida depois da morte. Para essas pessoas, a vida termina no túmulo. Nós sabemos que não. Nós sabemos que as coisas continuam, que a vida continua, porque nós, meus irmãos, somos filhos de Deus e somos viajantes de uma grande trajetória em busca de nós mesmos. Porque nós somos trabalhadores das nossas mazelas para impedir que elas cresçam e ao mesmo tempo possamos educá-las. Educar as nossas sombras. E sombra não é apenas aquilo que nós chamaríamos de defeitos, mas é também toda aquela perspectiva, aquele manancial de coisas boas que nós temos adormecidas e que precisam vir à tona, precisam ser cada vez mais, nós precisamos ter consciência delas para trazê-las à tona, para que no nosso dia a dia nós possamos usá-las para o bem de todos, para o nosso bem e o bem de todos. Para que nós estamos aqui na Terra? Apenas para nos divertir? Apenas para trabalhar, para ter uma família, para estudar, para ser um cidadão comum, para viver essa vida comum que todos nós vivemos, com méritos e deméritos? Não. Nós estamos aqui dentro de um processo educativo. Processo educativo significa nós estamos sendo educados para vivermos melhor, para que nós possamos viver cada vez melhor,
para que nós possamos ser seres humanos melhores, para que nós possamos galgar postos de elevação espiritual, moral e emocional, a ponto de nós irmos adiante cada vez mais e encontrarmos felicidade, paz, harmonia. A vida tem sentido, sim, gente. Tem sentido na medida em que nós nos estamos sendo educados para nós sermos melhores do que nós somos. Se não houvesse vida futura, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, todo o ensinamento moral que Jesus nos passou, não teria sentido nenhum. E a própria vida, a nossa própria estada aqui, não teria sentido nenhum. Porque para que trabalhar, para que estudar, para que sofrer, para que se alegrar, para que passar por tanto trabalho por nada? Se depois de um velório a gente não é nada mais, morreu, acabou tudo. Não teria sentido nenhum. No entanto, nós temos sentido sim. Nós temos uma meta a seguir. Nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho é nós melhorarmos como seres humanos. Nós aprendermos a melhorar como gente. Porque aí nossos relacionamentos serão melhores, nossa vida será mais fácil, nós vamos conquistar lugares e situações bem mais suaves, porque toda essa mazela que nos assalta, tudo aquilo que acontece conosco tem um sentido, é uma consequência dos nossos cochilos, daquilo que nós deixamos de fazer ou fazemos com erros, com desacertos. Nós não precisamos ter culpa, nem devemos ter culpa de nada. Nós precisamos tomar consciência de nós mesmos, nos conhecer e a viver uma vida melhor. E trabalhar para viver uma vida melhor. Uma das palavras mais pronunciadas, uma das expressões que mais vem à tona hoje na doutrina espírita é a reforma íntima. Reforma íntima. Como a expressão indica, reforma íntima é uma reforma interior, é uma renovação interior de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de escolhas, de atitudes, enfim, de uma série de coisas que nós precisamos melhorar. Mas reforma íntima, minha gente, não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa impossível de ser feita. Ela não é tão fácil, ela não é assim uma coisa muito fácil. Mas ela é extremamente necessária para que nós possamos melhorar e nós possamos ser muito mais felizes. Aqueles que tentam realizar a sua reforma íntima sabem que a felicidade não aparece de mão beijada assim. E não é uma coisa que cai do céu como uma chuva, não. Mas é uma conquista que nós fazemos para nos habilitarmos a ter uma vida bem melhor, bem mais fácil, bem mais tranquila, bem mais serena. Aqueles que trabalham pelo bem enfrentam problemas como qualquer outra pessoa, mas eles passam a administrar esses problemas de uma outra forma. De uma forma muito mais segura, muito mais serena, sem tantos percalços e sem tantos sobressaltos. Eles aprendem a administrar as situações com muito mais segurança, muito mais tranquilidade, muito mais paz. Por quê? Simplesmente porque eles têm o respaldo da doutrina, eles têm o respaldo do evangelho, eles buscam acertar, e aí são ajudados pela espiritualidade superior para chegar ao acerto, para cada vez mais ter acertos e menos erros. Eles adquirem paz, harmonia, tranquilidade, serenidade, confiança. Eles têm fé. Fé é importante.
Não apenas a fé, aquela crença religiosa, disso ou daquilo, mas uma fé, uma certeza dentro de nós, de que nós caminhamos para uma vida melhor. E isso, gente, não é otimismo, não é mero otimismo. Isso é uma verdade, isso é uma conquista, gente. Isso é uma determinação de Deus. Todos nós seremos felizes. Todos nós conquistaremos a plena felicidade. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, conforme as suas lutas, as suas inclinações, os seus esforços. Reforma íntima é fundamental para todos nós. É fundamental que nós tenhamos consciência do que seja a reforma íntima. Sem ela, sem a nossa educação emocional, sem nós nos educarmos, e a reforma íntima é um processo educativo, é um processo de educação de cada um de nós, sem essa educação, nós continuamos assim, como borboletas, andando por aí, sem ter consciência de nós mesmos, sem saber para onde nós vamos. Nós apenas vivemos, mas não dirigimos a nossa vida para lugares melhores, para situações melhores. Nós não aproveitamos a vida verdadeiramente, a verdadeira vida, a vida espiritual, a vida humana, a vida de ser humano. A reforma íntima está estabelecida no verbo reformar. Reformar é formar novamente, dar nova forma. Eu vivo dessa maneira. Com a reforma íntima, eu não mudo apenas a minha forma de viver. Eu mudo a mim mesmo integralmente, ou busco melhorar como ser humano. Isso não significa que nós vamos de um dia para o outro sermos anjos ou sermos santos. Não, não é esse o objetivo. Nosso objetivo é melhorar aos pouquinhos, melhorar algumas coisas. Vamos examinar, por exemplo, uma família. Existe um conflito numa família, uma briga feia numa família. Todo mundo discute, todo mundo agride, todo mundo reclama, todo mundo atazana a vida do outro. Se uma pessoa não cai, não entra nesse clima pesado, ele já está contribuindo para que as coisas amenizem. É menos um que alimenta aquele torpor, que alimenta aquele horror. Por quê? Porque possivelmente essa pessoa está fazendo sua reforma íntima ou tem consciência de que quanto ela mais e mais alimentar aquele conflito, todos sofrerão, inclusive ela. Imagina uma família brigando, uma família discutindo, uma família tendo um lar cheio de problemas, cheio de desavenças, cheio de raivas e ódios, ressentimentos e tal. Isso acontece no nosso dia a dia, nós sabemos que acontece. Mas se nós melhoramos um pouquinho, ao nosso redor as coisas mudam. E mudam muitas coisas também. Se eu sou uma pessoa que não tenho coragem de reclamar pelas coisas que me acontecem, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa errada contra mim, se eu me calo, se eu não sei dizer não, se eu não procuro viver de uma forma que eu deixo registrado a minha inconformidade, se eu não reclamo, se eu simplesmente baixo a cabeça, sou sumisso e não falo aquilo que naquele momento eu devo falar, o que acontece? Eu vou sair sempre prejudicado.